Vamos para o noticiário internacional. O presidente americano Donald Trump anunciou hoje que Líbano e Israel concordaram com um cessar-fogo de 10 dias. A trégua vai ter início às 6 horas da tarde de hoje, no horário de Brasília, 5 horas da tarde, no horário da costa leste americana. E é para lá que a gente vai. Vamos conversar com Priscila Yazbek, ao vivo de Nova York. Pri, muito boa tarde. Trump também disse que vai convidar os líderes de Israel e Líbano para um encontro histórico na Casa Branca. Estamos falando do primeiro-ministro israelense e do presidente libanês, é isso? Exatamente, Yuri. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Inclusive, Donald Trump falou agora há pouco com repórteres na Casa Branca. Ele disse que o acordo de cessar-fogo que ele anunciou mais cedo e que, como você disse, vai começar às 5 horas aqui do horário local, 6 horas do horário de Brasília, com uma duração de 10 dias, vai incluir o Hezbollah. Uma informação muito importante, Yuri, porque era justamente essa questão que estava impedindo Israel de chegar a um acordo de cessar-fogo e não se sabe exatamente como isso vai acontecer. Por quê? Porque, lembrando, na semana passada foi firmado o acordo de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos e nesse acordo de cessar-fogo, o Irã disse que o Líbano também entrava nos termos do acordo. Já Israel e Estados Unidos disseram que não e Israel fez no dia seguinte ao acordo de cessar-fogo, na quarta-feira, diversos ataques ao Líbano, deixando pelo menos 357 mortos. Foi depois disso que o Irã disse que Estados Unidos e Israel estavam violando os termos do acordo de cessar-fogo e ordenou que a sua guarda revolucionária fechasse novamente o Estreito de Hormuz. Depois disso, Donald Trump pressionou Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, para manter a contenção, pediu que ele fosse low-key, ou seja, se mantivesse discreto em relação às operações no Líbano, que Israel diz que acontecem porque o Hezbollah, que é esse grupo armado apoiado pelo Líbano, tinha disparado mísseis contra Israel. Israel também disparou mísseis contra o Líbano e continuou os ataques mesmo depois que Donald Trump pediu essa contenção. E aí na terça-feira houve essa reunião então entre autoridades libanesas, autoridades israelenses na Casa Branca, que foi a primeira conversa direta entre as autoridades desde 93, lembrando que Líbano e Israel não têm relações diplomáticas desde o início, desde a criação do Estado de Israel em 1948, portanto foi um momento inédito, mas havia ali um impasse porque o Líbano pedia um acordo de cessar-fogo, que o cessar-fogo incluísse também os ataques ao Líbano, ou seja, pedia para que Israel parasse de fazer esses ataques ao Líbano e, por outro lado, Israel disse que estava participando da conversa apenas para pedir que o Líbano ajudasse Israel a desarmar o Hezbollah. E Israel tinha dito na terça-feira que não ia fazer um cessar-fogo no Líbano. Agora, essa questão muda, há um acordo de cessar-fogo e, mais que isso, Donald Trump, então, diz que o Hezbollah vai fazer parte. Por que isso é complexo, Yuri? Porque o governo libanês não tem controle, não tem autoridade sobre o Hezbollah e, em 2008, inclusive, houve uma crise política muito grande entre o governo libanês e também o Hezbollah, que levou o país a uma situação quase de uma guerra civil. E, desde então, o governo libanês tenta evitar algum tipo de uso de força contra o Hezbollah. Então, não se sabe exatamente como esse cessar-fogo vai acontecer, se de fato o Hezbollah também vai participar. O Donald Trump diz que Hezbollah vai participar, mas ainda não houve manifestações por parte do Hezbollah dizendo que de fato vai participar desse cessar-fogo e o governo libanês não tem autoridade para dizer o que o Hezbollah vai fazer. E aí, só para finalizar, Yuri, Trump também disse que o Irã está disposto a fazer coisas hoje que antes não estava, que o bloqueio dos Estados Unidos ao Estreito de Hormuz está funcionando bem, que há boas chances de fechar um acordo com o Irã, e ele falou que tem uma declaração muito forte também de que o Irã não terá armas nucleares e que isso vai além de 20 anos, e ele falou também que se não houver acordo com o Irã, os combates vão começar. Então foi o que disse Donald Trump agora há pouco na Casa Branca a repórteres que estavam por lá. Eu volto com você, Yuri. Priscila, segue com a gente aqui, porque ainda tratando da guerra, agora do Irã, propriamente dito. O chefe do Pentágono diz que as forças americanas estão preparadas para retomar as operações de combate se o Irã não concordar com um acordo de paz. Trump reforçou essa mesma mensagem. O que você nos conta a respeito?
Exatamente, Yuri. Então, tanto essa questão do cessar-fogo que Donald Trump, no Líbano, que Donald Trump fez questão de intermediar, conversando com o presidente libanês, com Joseph Aoun, também com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, fazia parte de uma tentativa de Donald Trump de manter o cessar-fogo que foi acordado com o Irã intacto, né? Ou seja, não fragilizar esse cessar-fogo com esses ataques de Israel ao Líbano para tentar chegar a uma solução de paz para esse conflito que já dura mais de 6 semanas. E uma outra via também que os Estados Unidos estão tentando ali para forçar o Irã a ceder e a chegar ao fim desse conflito seria falando então que eles estão prontos para usar as suas forças armadas a qualquer momento. Foi o que disse agora Donald Trump e foi o que disse também pela manhã o secretário de Defesa Pete Hegseth nessa coletiva que foi concedida no Pentágono. Então, o que disse Pete Hegseth? Ele falou que as Forças Armadas estão prontas para fazer qualquer tipo de ataque. Ele falou que o bloqueio naval contra o Irã foi apenas um exemplo de comportamento educado. Ele usou a palavra polite durante o cessar-fogo e ele disse que as forças americanas podem atacar, inclusive, usinas de energia e a indústria energética iraniana se receberem essa ordem. Também o chefe do Comando Central dos Estados Unidos, que coordena as operações no Oriente Médio, participou da coletiva e ele disse que as forças estão ajustando suas táticas e que estão prontas para retomar operações de combate a qualquer momento, também dizendo que navios que tentarem furar o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos podem ser interceptados. Inclusive, há informações de que 14 navios que tentaram passar pelo Estreito de Hormuz tiveram que retornar por causa dos pedidos, então, das ordens da Marinha Americana. Lembrando que dezenas de navios de guerra, aeronaves e 10 mil militares estão aplicando esse bloqueio que foi anunciado por Donald Trump no domingo. A estratégia do governo americano com esse bloqueio naval é forçar o Irã a negociar com os Estados Unidos por meio de um estrangulamento da economia iraniana e, mais do que isso, existe um ponto crucial nessa questão que é a China. A China depende do petróleo iraniano e se esses navios não podem entrar nem deixar os portos iranianos, também o petróleo do Irã não chega para a China, que é um importante parceiro do Irã. Então, isso também, essa estratégia dos Estados Unidos foi fazer um estrangulamento da economia iraniana e forçar o Irã a ceder, mas também trazendo essa questão da China aí para a equação. E o que se tem agora, Yuri, é que há um impasse sobre essas negociações, principalmente em relação ao programa nuclear iraniano, com os Estados Unidos pedindo uma suspensão do programa por 20 anos, o Irã por 5 anos. Lembrando que o acordo firmado no governo de Obama previa uma suspensão de 15 anos. Então, Donald Trump quer ganhar algo além do que previa esse último acordo. E como esses prazos entre as partes são muito distantes, pode haver uma margem para negociação. O Irã precisa de um acordo porque 13 mil alvos foram atingidos e por causa desse bloqueio naval. Trump precisa do acordo porque a inflação está subindo nos Estados Unidos e a sua própria base política não concorda com esse conflito, mas ambos os lados vão ter que abrir mão dessas maiores exigências maximalistas para chegar num ponto comum e chegar a um acordo para o fim desse conflito. Eu volto com você.